A história triste. A história dos criadores do personagem Superman. Fique por dentro do vídeo até o final. Fatos revelados. O canal do documentário. Já deixe seu gostei e se inscreva no canal. Jerome Siegel, mais conhecido como Jerry Siegel, Cleveland, 17 de outubro de 1914, Los Angeles, 28 de janeiro de 1996, é uma das maiores figuras da história dos quadrinhos mundial. Artista norte-americano, criou em conjunto com Joe Shuster, o Superman. Biografia, infância e juventude. Nascido a 17 de outubro de 1914 em Cleveland, Ohio, Jerry Siegel era filho de imigrantes judeus da Lituânia, o mais jovem de 6 irmãos. Seu pai, Michael Siegel, nome real Michael Segalovich, foi um pintor de placas que abriu uma loja de materiais e encorajou seu filho com inclinações artísticas. Michael morreu após um ataque cardíaco, quando sua loja foi roubada. Jerry estava na escola primária nessa época. A família de Siegel mudou para o bairro judeu de Glenville em 1928. Ele frequentou a Glenville High School em Cleveland, Ohio. Por volta dos 16 anos, em Glenville, ele fez amizade com Joe Shuster. Trabalhou para um semanário estudantil, The Torch. Angariou alguma fama entre seus colegas com uma paródia de Tarzan chamada Gobert Temerity. Aos 16 anos, ainda em Glenville, ele conheceu seu melhor amigo e futuro colaborador, Joe Shuster. Siegel descreveu sua amizade com Shuster, igualmente tímido e com óculos. Além disso, Siegel encantara-se pela arte de Shuster, o qual desenhava especialmente bem. Siegel descreveu assim sua amizade com Shuster: quando Joe e eu nos conhecemos, foi como dois elementos se juntassem em uma perfeita reação química. Em 1929, aos 15 anos publicou seu primeiro fanzine, intitulado Cosmic Stories. Muitos outros exemplares do mesmo gênero foram publicados mais tarde, mas seu sucesso pleno ainda estava por vir. E não demorou muito, pois veio juntamente com um futuro novo amigo, que acabara de mudar-se do Canadá. Esta pessoa era Joe Shuster. Siegel se formou no colegial em junho de 1934. Primeiros trabalhos para a DC Comics, 1935-1943. Incapaz de pagar a faculdade, ele trabalhou em vários trabalhos de entrega, o tempo todo cortejando editores. No verão de 1935, ainda morando em Cleveland, ele e Shuster começaram a vender histórias em quadrinhos para a National Allied Publications, a principal precursora da DC Comics, em Nova York. A dupla criativa iniciou o trabalho nos quadrinhos com a célebre revista do Major Malcolm Weyler Nicholson chamada New Fun. Os personagens iniciais foram o mosqueteiro Henry Duval e o lutador sobrenatural contra o crime Doutor Oculto. No número 6 de outubro de 1935, o megalomaníaco Bildman foi o primeiro Superman criado por Siegel e Shuster. Siegel e Shuster criaram um vilão careca telepata chamado The Superman, que desejava dominar o mundo. Ele apareceu numa história curta chamada The Reign of the Superman de Science Fiction. The Advance Guard of Future Civilization, um fanzine de ficção científica que Siegel publicara em 1933. O personagem não fez sucesso. Depois de uma noite mal dormida em 1934, o personagem seria alterado para uma versão mais próxima do atual Superman. Siegel e Shuster começaram então a jornada de 6 anos, tentando encontrar um editor para o personagem. The Superman foi oferecido aos editores de Consolidated Book Publishing, que tinha publicado um livro de quadrinhos em preto e branco de 48 páginas chamado Detective Dan Secret Operative. Mesmo respondendo com uma carta encorajadora aos jovens artistas, a Consolidated nunca mais voltaria a publicar quadrinhos. Shuster se irritou e queimou todas as páginas de The Superman, restando apenas a capa salva por Siegel, que a retirou do fogo.
Siegel e Shuster então alteraram o personagem, tornando comparável a Slam Bradley, um aventureiro criado pela dupla e que ia aparecer em Detective Comics, março de 1937. Em 1938, após uma proposta para Morphin Comics, publicado pela National Allied Publications, a precursora da DC Comics, o editor Vince Sullivan escolheu a nova aventura do personagem da dupla para a capa de Action Comics junho de 1938. No ano seguinte, Siegel e Shuster iniciaram a distribuição licenciada da tira do Superman. Em março de 1938, eles venderam todos os direitos ao Superman para a editora de quadrinhos Detective Comics, outra precursora da DC, por $130, os $2,314, quando ajustados pela inflação. Siegel criara o Espectro nesse mesmo período. Siegel e Shuster mais tarde lamentaram sua decisão de vender o Superman depois que ele se tornou um sucesso surpreendente. A DC Comics agora possuía o personagem e recolheu os royalties. No entanto, a DC Comics contratou Siegel e Shuster como os principais roteirista e desenhista do Superman, e eles foram bem pagos porque eram populares entre os leitores. Por exemplo, em 1942, eles ganharam $63,776,46. Siegel comprou uma casa em University Heights e um carro. Siegel foi recrutado pelo Exército dos Estados Unidos em 28 de junho de 1943. Seu número de serviço era 35, 06, 77, 31. Ele foi treinado em Fort George Meade, onde foi treinado como mecânico de motores de aviões, editor de filmes, cortador de filmes, homem de relações públicas ou dramaturgo, repórter de cinema, ou repórter. Ele foi postado em Honolulu, Havaí, onde recebeu um trabalho de redator em publicações militares como Star Strips, Mid-Pacifican e Yankee, The Army Weekly. Ele se concentrou principalmente em colunas de comédia. Em Star Strips, ele tinha uma pequena coluna de humor intitulada Ataque a Breakfast, Jerry Siegel. Em Mid-Pacifican, ele escreveu a história em quadrinhos Super Sam, na qual um soldado do exército ganha superpoderes depois de receber uma transfusão de sangue do Superman. Essa história não foi autorizada pela DC Comics. Siegel deu baixa em 21 de janeiro de 1946, no posto de técnico 4º grau. Carreira no pós-guerra, 1946-1959. Durante seu serviço no Havaí, Siegel aprendeu com seu amigo Shuster que a DC Comics havia publicado uma história com uma versão infantil do Superman chamada Superboy, que foi baseada em uma história não vendida por Siegel. Como a DC Comics nunca comprou os direitos autorais do Superboy de Siegel, Siegel processou a DC Comics pelos direitos do Superboy. Um segundo problema que tiveram com a DC Comics foi que a DC os enganou com os royalties do programa de rádio do Superman e das mercadorias. Siegel e Shuster processaram simultaneamente os direitos do Superman. Na conclusão do julgamento, Siegel e Shuster concordaram em renunciar aos direitos autorais de Superman e Superboy em troca de um acordo de pouco mais de $94,000. Os papéis de Siegel em 1948 sugerem que ele ficou com $29,000 depois de pagar suas custas judiciais, mas antes de resolver seu divórcio. Após a guerra, Siegel mudou-se para Nova York. Entre 1937 e 1947, ou seja, durante o período do contrato, Siegel e seu amigo Shuster haviam ganho juntos mais de $400,000 enquanto trabalhavam na DC Comics. Em 1946, Siegel e Shuster, ao final do período do contrato de 10 anos para produzirem as histórias do Superman, processaram a National pelos direitos do personagem. Em 1947, a dupla voltara ao editor Sullivan, que fundara e era o editor da Magazine Enterprises. Na nova editora lançaram o cômico combatente do crime chamado Funny Man. Esta foi a última colaboração deles. Siegel então assumiu trabalhos de redação freelancer.
Alguns deles incluem a tira de jornal Tábula, e revistas em quadrinhos como Lars of Mars. Siegel então assumiria o cargo de diretor de arte da editora Ziff Davis, em princípio da década de 1950. Volta para a DC Comics, 1959-1965. Siegel retornou à DC Comics em 1959, a pedido de sua segunda esposa. Embora ele tenha escrito algumas histórias do Superman, ele não tinha mais nenhum controle criativo, mas respondeu à direção de seu editor. Durante esse tempo, ele escreveu extensivamente sobre o grupo Legião dos Super-Heróis, adicionando muitos personagens duradouros ao seu elenco. As contribuições de Siegel durante esse período são difíceis de determinar, porque a DC Comics geralmente não forneceu créditos para criadores. Seu último trabalho para a DC foi uma história curta incluída na revista Superman Paul Jimmy Olsen em 89, dezembro de 1965. A DC Comics deixou de lhe dar trabalho em 1966, quando a empresa soube que Siegel e Shuster estavam planejando um segundo processo para recuperar os direitos autorais de Superman. Ele perdeu o processo. Siegel voltou a ter dificuldades financeiras após essa segunda demissão, pois não conseguiu encontrar trabalhos regulares de redação. Em 1975, ao ouvir que a Warner Bros. Estava produzindo um filme do Superman, Siegel alertou a imprensa sobre sua condição. Em resposta, a Warner Bros. Concordou em conceder a Siegel e Shuster uma bolsa vitalícia de $20,000 por ano, posteriormente aumentada para $30,000, em troca de nunca mais contestar a propriedade dos direitos autorais do Superman. Trabalhos posteriores. Siegel mais tarde trabalharia para a Marvel Comics, usando o pseudônimo de Joy Carter ao roteirizar as aventuras do Tocha Humana, que apareceram na revista Strange Tales, setembro-outubro de 1963, criando a namorada adolescente do herói chamada Doris Evans. E, com seu próprio nome, uma história retroativa dos X-Men com o Anjo, que apareceu em Marvel Tales e Casar em 1966. Siegel escreveu também para Archie Comics, quando criou histórias para os heróis The Teenage Crusaders, The Web e The Sterling, para a Charlton Comics, onde criou os super-heróis Mr. Muscles e Nature Boy. A série Mr. Muscles teve 2 edições e Nature Boy, 3. E para a inglesa Leon, escrevendo para aventuras de The Spider. Em 1968 ele trabalhou para a Western Publishing, escrevendo histórias dos Junior Woodchucks, escoteiros minis, criados por Carl Barks. Na década de 1970, ele foi contratado pela Mondadori Editore, na época, editora italiana dos quadrinhos da Disney, que publicava a revista Topolino, nome no país do Mickey Mouse, creditado como roteirista. Nos anos 80, ele trabalhou com Val Mayer e Ken Starlin, que apareceu na revista em quadrinhos Destroyer Duck. Uma série projetada, The Starling, sobre uma mulher lutando para criar seu filho meio alienígena e metamorfose depois que seu pai alienígena, morto e abandonado, ficou inacabada devido à morte de Siegel em 1996. Também na década de 1980, Siegel escreveu para a editora de quadrinhos Aardvark Van Allen. Em 1986, Siegel foi convidado pelo editor da DC Comics, Julius Schwartz, para escrever uma aventura imaginária do Superman chamada Whatever Happened to the Man of Tomorrow. A última história do personagem antes de ser reformulado na fase pós-crise pelas mãos de John Byrne com a minissérie The Man of Steel. Siegel não aceitou e o roteiro passou para Alan Moore. A história foi publicada em setembro de 1986 em 2 partes nas revistas Superman 423 e Action Comics 583. Siegel morreu em 1996. Em 2005, ele foi premiado postumamente com o Prêmio Bill Finger pela excelência de seus escritos para os quadrinhos. Ele entrou para o Hall da Fama Jack Kirby em 1993. Ações na Justiça. Siegel e Shuster vs Tim Warner.
Em 1975, Siegel lançou uma campanha pública de protesto contra a DC Comics, reclamando do tratamento que ele e Shuster recebiam da empresa. A Warner Communications, que controlava a DC, aceitou pagar aos autores uma quantia vitalícia de $20 mil por ano e garantiu que todos os quadrinhos, episódios de série de TV, que inclui a popular série Smallville, filmes e mais tarde jogos eletrônicos com o Superman fossem creditados como Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Herdeiros de Siegel vs Tim Warner. Em 16 de abril de 1999, a viúva de Siegel, Joanne Siegel, e a filha deles, Laura Siegel Larson, intimaram a empresa sobre direitos autorais Warner Bros. Contestou essa intimação, que levaria a uma batalha legal. Em 26 de março de 2008, o juiz Stephen G. Larson da Corte da Califórnia sentenciou que os Siegel ficassem com uma parte dos direitos no país do personagem. A sentença não afeta os direitos internacionais da Tim Warner e da sua subsidiária DC Comics. Isso valia para os trabalhos publicados a partir de 1999. Superboy. Superboy foi objeto de uma batalha legal entre Tim Warner, a proprietária da DC Comics, e os herdeiros de Jerry Siegel. Os Siegels alegaram que Jerry Siegel era um trabalhador avulso quando propôs o personagem, que foi rejeitado pela DC à época. Quando retornou da Segunda Guerra Mundial, Siegel soube que a DC publicara uma história do Superboy, similar à sua proposta. Em 23 de março de 2006, o juiz federal Ronald Lee deu ganho de causa ao Siegel. Warner Bros. E DC Comics entraram com recurso e ajuizaram uma moção em janeiro de 2007.